Boa tarde, senhoras e senhores que assistem a sessão virtualmente pelo Facebook da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia e demais meios de comunicação. Havendo quórum regimental com a presença de Deus, declaro aberto a 39ª sessão ordinária da 8ª legislatura, dia 4 de abril de 2022. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Trigésima nona sessão ordinária da 8ª legislatura realizada no plenário da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia. Aos 4 dias do mês de abril de 2022. Pequeno expediente. Leitura da matéria do expediente. Votação da ata da sessão anterior e uso da tribuna. Ordem do dia. Leitura das indicações do Legislativo Municipal. Leitura do projeto de lei número 14 de 2022 e o projeto de lei complementar 01 de 2022, de autoria do Executivo. Votação em primeiro turno no projeto de lei 048 de 2022, de autoria do Executivo. Votação em primeiro turno no projeto de lei de resolução 02 de 2022, de autoria do Legislativo. Eu quero aqui convidar o vice-prefeito, pastor Deilson, para sentar aqui na mesa com a gente aqui, pastor. A ata da sessão anterior foi dada por lida e aprovada. Pequeno expediente, não há vereadores inscritos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações de autoria do Legislativo Municipal. Indicação. Indica o senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja arrumada uma valeta que está atrapalhando o trânsito ao lado da subestação, na rua do campo de futebol, próximo à residência do senhor Zaqueu Nunes. Vereador Miro, vereador Claudeci, vereador Tiago, vereador Valci e vereador Rodrigo. Indicação. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja arrumado um atoleiro do travessão da laje para a linha C6. Vereador vereador Valci, vereador Claudeci, vereador Tiago, vereador Rodrigo, vereador Miro. Indicação 47. Indica ao seu prefeito a necessidade de determinar com urgência que sejam arrumados atoleiros na linha C6, próxima à residência da senhora Celeide. Vereador Miro, vereador Claudeci, vereador Tiago, vereador Valci e vereador Rodrigo. Indicação 48. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja arrumado um bueiro na linha C18, na proximidade do senhor Roberto. Vereador Valci, vereador Claudeci, vereador Rodrigo, vereador Miro e vereador Tiago. Indicação 49. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja arrumado um atoleiro e uma ponte na linha C14, nas proximidades do senhor Rony. Vereador Tiago, vereador Miro, vereador Claudeci, vereador Valci e vereador Rodrigo. Indicação. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar que a Secretaria de Obras que seja recuperada uma ponte na linha Pedra Branca, nas proximidades do senhor José Costa. Vereador Patrick, vereador Marco Aurélio. Indicação 50. Indica ao senhor, chefe do CMBio do estado de Rondônia, a necessidade de urgência em disponibilizar mais um servidor para a base de atendimento ao município de Campo Novo. Indicação da mesa diretora. Indicação. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja recuperada uma ponte no PA de Lagoa Azul,
próxima à residência da senhora Sirlene. Vereador Miro, vereador Claudeci, vereador Valci, vereador Rodrigo, vereador Tiago. Indicação. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja instalado os tubo ármico na linha 3, nas proximidades da residência do senhor Otávio. Vereador Miro, vereador Rodrigo, vereador Claudeci, vereador Valci e vereador Tiago. Indicação. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que em recuperar uma ponte na linha 2, nas proximidades da residência do senhor Zé Careca. Vereador Valci, vereador Claudeci, vereador Tiago, vereador Miro, vereador Rodrigo. Indicação. Indica ao senhor prefeito a necessidade de determinar com urgência que seja substituído o bueiro de madeira por manilhas na entrada da linha 3, próxima à borracharia do Vaguinho. Vereador Rodrigo, vereador Valci, vereador Claudeci, vereador Tiago, vereador Miro. Solicito, secretário, que faça leitura do projeto de lei número 014/2023 de 2022 e projeto de lei complementar número 01/2022 de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 014. Dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, reformulada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Leitura do projeto de lei complementar 01 de 31 de março de 2022. Regulamenta o programa Criança Feliz no âmbito municipal em Campo Novo de Rondônia e das outras providências. Solicito, secretário, que faça a chamada individual dos vereadores para a deliberação do projeto número 048, de autoria do Executivo Municipal. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 048. Dispõe sobre alteração de taxa de administração, criação do aporte financeiro e das outras providências. Discussão. Esse projeto ele só é uma regularização da despesa da Previdência, que hoje eles pegam 2% da despesa bruta, então passando para 3% mais da arrecadação líquida, né, vereador? Então é só uma adequação só na lei só, para a despesa interna do Instituto de Previdência. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Marcial. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereador Patrick. Ausente. Vereador Rodrigo. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Valci. Sim. Quero aqui justificar a falta do vereador Patrick, ele não se encontra muito bem, estava aqui passando mal. Aí ele foi fazer um teste para Covid e não conseguiu retornar, então ele não está bem de saúde. Solicito ao secretário que faça chamada individual dos vereadores para a deliberação do projeto de resolução 02/2022, de autoria do Executivo Municipal. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de resolução 02/2022. Cria a Escola do Legislativo de Campo Novo de Rondônia, no âmbito da Câmara Municipal e das outras providências. Discussão.
esse projeto de lei ele é do Legislativo, só é adequando para a escola legislativa aqui em Campo Novo, aonde vai oferecer cursos e procedimentos a gente já tem junto a sala do empreendedor do Sebrae, e é mais adequação junto à escola legislativa aqui na Câmara. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Marcial. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereador Patrick. Ausente. Vereador Rodrigo. Vereador Rodrigo. Vereador Tiago. Sim. Vereador Valci. Sim. Vereador Rodrigo. Sim. Solicito dispensa de interstício para votar em segundo turno do projeto, hora votada. Sendo concedido, pergunta o plenário se mantém os votos. Sendo mantido, declara aprovado e segue para a sanção do Executivo. Grande expediente, com a palavra vaga, 15 minutos com direito à parte. Vereador Rodrigo. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores. Em nome do meu colega Vanildo, cumprimento aqui a todos que estão aqui presentes. Em nome do Zezinho, cumprimento a todos os ouvintes. Hoje eu venho fazer um agradecimento para a secretária, que fez um atendimento lá na linha 3 do Cacau. Ficou um serviço de qualidade lá na ponte. E em nome dela, eu agradeço, conhecido como Negão Osmir, Negão lá da 3 do Cacau, o Zaqueu e todos os moradores que pôde contribuir com a madeira lá e com a boa vontade de estar ajudando lá. E também venho fazer um apelo que eu acho que era de todos os pais, as voltas às aulas, né? Que começa amanhã foi uma situação bem crítica aqui na Câmara para nós estar falando. As voltas às aulas amanhã, graças a Deus, os alunos começam a voltar para a escola. Pior que a situação das nossas estradas não está muito boa. Eu até brinquei com meus novos colegas ali, que para X da manhã a cobrança começa dobrada. Vereador, ali o ônibus não entrando em tal linha. Vereador, a situação está difícil. Mas quero dar o agradecimento à secretária ter voltado às aulas ali, porque tem muitos pais que estavam em situação difícil, com a situação da postilha. E que a secretária de obra, né, vice, tem um pensamento melhor, porque eu acho que a volta às aulas agora, o programa nosso vai ter que dar uma mudada, porque talvez tenha um ponto crítico na linha mesmo, na frente do nosso amigo Paulinho lá mesmo. Eu tenho certeza que o ônibus não tem condição de passar lá, naquele bueiro, que vai pegar o fundo e não tem condição. A linha do Zé Pretinho mesmo, eu acho que vai estar mexendo essa semana lá, acho que os maquinários até foi para lá. Tem subindo o morro lá mesmo, o motorista perguntou para mim, Rodrigo, mas eu acho que lá não passa, porque tem um trajeto de São Domingo, que vem lá um ônibus, faz o trajeto de São Domingo à tarde. É uma situação difícil. Venho dar os parabéns também pela situação da linha 2 do Farias. Foi uma linha que deu uma percussão danada, teve várias discussões aqui na tribuna por causa daquela linha, mas graças a Deus eu acho que não tivesse acontecido aquilo lá, não tinha resolvido do jeito que resolveu. A linha ficou ótima. Está no travessão agora, segundo as informações que eu tenho, até levou umas manilhas para estar colocando de frente à casa para cada casa do Valci, na entrada do travessão da 3, que vai melhorar mais ainda o atoleiro. E agora, vem dar os parabéns, porque eu sempre falei aqui na tribuna, que os vereadores podiam dar um apoio 100% para o esporte aqui em Campo Novo. E ontem, gente, tinha um time feminino, que o vereador Miro estava presente, que foi representar nosso município em Buritis. Acabou o resultado indo para os pênaltis, e pênalti é loteria, né? A sorte é de um time, e Campo Novo ficou em segundo lugar, mas eu quero dar os parabéns para as meninas, que foi guerreira até o final, para estar
tentando trazer o título para cá, não foi dessa vez, mas que até final de ano elas podem estar participando de algum evento e nós sendo campeão e trazendo o resultado para Campo Novo. E ficam aqui minhas palavras. Muito obrigado. Quero dar uma boa tarde aqui a Mônica Ciro, que está assistindo a sessão, Marinês Bevilacqui, Patrick Helma está aqui assistindo a sessão, vereador pelo Facebook, não pode estar presente. O Distrito Rio Branco, Silva Júnior também está assistindo aqui, boa tarde a todos. E Fabiola Reis, que também está assistindo aqui a sessão virtualmente. Vereador Gerson, 15 minutos com direito à parte. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, que sem Ele ninguém estaria aqui. Quero cumprimentar o presidente. Em nome do presidente, cumprimentar os nobres. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito. Parabéns, Mondisson, por essa união. E também agradecer ao senhor pelo lindo presente que o senhor nos deu hoje. O Senhor nos deu aí a palavra de Deus para que nós possamos estar aí buscando mais conhecimento, né? Parabéns para o senhor, Mondisson. Nunca na história em Campo Novo ninguém fez isso. Quero te parabenizar por esta linda ação. E aqui, todos aqui, eu tenho certeza que estudam a Bíblia, mas tem mais uma Bíblia ainda para estudar. Quero aqui cumprimentar o Vanildo, cumprimentar o Edivaldo, cumprimentar ali o, acho que é funcionário do Alexandre, apelido de Nego, Márcio. Parabéns, Márcio. Cumprimentar ali o Baiano, famoso Baiano do Maracujá. Cumprimentar o Zezinho, em nome do Zezinho, cumprimentar todos os rádio ouvintes. Eu venho aqui hoje também fazer uns agradecimentos e também fazer cobranças, porque esse é o papel do vereador. Mas antes de tudo eu quero deixar aqui uma homenagem ao Dia do Autismo, que foi dia 2 de abril. Está meio atrasado, mas dia 2 de abril eu não poderia estar aqui. Quero deixar a minha homenagem a todas as pessoas que carregam essa situação de autismo. Quero agradecer o prefeito por ele estar ali atendendo as demandas de Rio Branco, aonde o vereador Rodrigo falou da ponte da 3, vereador Rodrigo, mas aquela ponte ali, eu tenho certeza que o senhor vai concordar comigo, que aquilo ali não foi só um pedido do senhor, foi meu também, foi do vereador Marcial, foi a preocupação do Mondisson também, e agradecer a comunidade que cederam madeira, parabenizar o Tonhão, que correu atrás da madeira, Zaqueu, o meu padrinho Tonho, que também cedeu o lugar de passar com as máquinas por dentro do sítio, que não é qualquer um que aceita, que é onde passa uma máquina dentro de uma água, estraga, às vezes até um lugar que não queria estragar. Então, essa é a parceria, um ajudando o outro para as coisas acontecerem. Quero parabenizar também o Eliseu, toda a sua equipe, a dona Adriana. Hoje, vereador, se não fugir do cronograma, hoje eles vão cascalhar os pontos críticos da linha do Zé Pretinho, que é onde um leiteiro, por nome de Rafael, me cobra direto. Mas o dever dele é cobrar. Mas devido a ele ser tão educado, a gente se preocupa mais um pouquinho, Mondisson, quando o cara é educado demais. Que um leiteiro patinar no morro não é fácil não, gente. Já basta que o leite não é muitas coisas. E se
o produtor perdeu o leite? Muito pior. Mas eu fui informado que hoje eles vão cascalhar os pontos críticos da linha do Zé Pretinho, que é uma cobrança de todos nós, é uma preocupação de todos os vereadores, principalmente nós que estamos ali perto. Então, quero mais uma vez agradecer a dona Adriana por estar ali atendendo a reivindicação do nosso povo. O povo passa para nós e nós traz para ela. E também lá na linha do Farias, aquela linda ponte, o serviço que está sendo feito está ficando muito bom, Mondson, lá. É uma linha que nem o vereador Rodrigo falou, é uma linha que já trouxe vários problemas para nós, porque no passado aquele povo foi usado e não foram beneficiados, e mesmo eles pagando. Mas, infelizmente, não é o meu querer, não é o querer do vereador Rodrigo, não é o querer do prefeito Alexandre, não é o querer do Mondson, nem do Marciel, nem de vereador nenhum aqui. Mas, infelizmente, acontece essas coisas. E aí fica aquela mancha que a máquina vai hoje, o pessoal fica pensando, será que vai sair amanhã de volta? Porque, seu Valci, no passado foi assim. No passado, essas máquinas, de final de dezembro, foram estacionadas no terreiro de um cidadão. E aí, todas as linhas de dezembro até janeiro, os problemas vêm. A prefeita Val, na época, só falava assim para o pessoal, assim, dia 6 de janeiro eu vou resolver. Mas como que resolve todos os pontos críticos com uma máquina só, 2 ou 3? A situação, a linha 2, vereador Rodrigo, carrega essa imagem. Mas graças a Deus, o pessoal até falou, é a última cartada que eles vão dar para nós ali. Cederam madeira, apoio de todos os dias. Valci é um cara guerreiro, agarrava no motosserra e trabalhava. Eu vejo alguém falar que vereador não pode pregar prego numa ponte, não pode acompanhar uma ponte. Gente, esse é o nosso problema de nós ver uma ponte estragada. É isto ou não é, vereador Rodrigo? Quando você vê uma ponte caída, a sua vontade é de ir lá fazer. A minha também é. Mas o meu salário não dá, não é compatível. Tem também aqui, hoje eu fiz uma cobrança verbalmente para a dona Adriana, iluminação pública de Rio Branco. Aí ela me falou que falta parte do material. Eu falei, dona Adriana, pega o que tem, dá uma amenizada na situação lá. Lá tem 26 pontos no escuro. Eu contei um por um de noite, só não marquei porque eu não tinha um giz. Ela me disse que o Ricardo tem compromisso até quarta-feira na prancha. Mas passando esse compromisso, ela vai pedir para ele ir lá dar uma amenizada naquela situação. Sobre a ambulância de Rio Branco, hoje tivemos, acho que deve ser o vereador Miro, os vereadores convidaram o pessoal da saúde, a secretária, para estar aqui. Nós estamos com muita dificuldade naquela ambulância, mas já passei para eles como que é, a secretária passou para nós, aliás, como que vai ser. Tomara que dê certo, porque sábado atrasado, eu senti na pele quando a netinha da minha esposa estava em casa perdendo fôlego, não tinha um carro para socorrer da saúde. Então senti na minha pele, é uma coisa que eu cobro direto, mas dessa vez foi comigo. Mas a secretária entendeu, e se Deus quiser, esse outro final de semana eu creio que vai estar resolvida a situação. Inclusive fui até criticado na hora, por que o Zé Luiz não trabalha sábado e domingo? O Zé Luiz, ele trabalha sim, mas ele não é obrigado a trabalhar. Ele também tem as coisas dele para ele cuidar. Não é que ele está trazendo problema para nós, ele também tem o direito dele. Então,
se Deus quiser, daqui para essa semana eu creio que resolve ali a situação. Quero falar também das emendas. A secretária me disse que a proposta de trabalho que ela apresentou no Ministério da Saúde foi aceita. Nós temos uma emenda de 300 mil para reformar o postinho de saúde de Rio Branco e ampliar o postinho. Se Deus quiser, isso vai dar certo. É aquela emenda que nós tivemos no gabinete do Mauro Nazif, que eu acho que eu fui até um pouco adiantado naquela hora, quando eu falei que nós precisava de uma ambulância para Rio Branco. Mas aí, como não pode comprar a ambulância do jeito que nós queríamos, vai reformar e ampliar o postinho de saúde. Tem também, seu Valci, 2 carros do Adelino que está bem encaminhado, um vai ficar na Vila e outro no Rio Branco. Corre um risco de ter que comprar 1.0. Mas eu acho que um carro 1.0 no Rio Branco, para a doutora fazer aqueles atendimentos que ela tem que fazer, trazer uma pessoa aqui no Campo Novo, que vai viajar para Porto Velho, eu acho que não está tão ruim, né? Então, tem essa informação também que o Danilo me passou. A gente tem trabalhado. De repente alguém fala, esses vereadores não fazem nada, porque a gente não vê eles. Mas eu não sou vereador de ficar andando para baixo e para cima. Eu tenho meus trabalhos também, que é fora o trabalho de vereador. Tem minhas coisas para me cuidar. Mas o meu WhatsApp eu não nego para ninguém. Se alguém falar, eu não acho o Gerson em casa, que é difícil de achar mesmo, meu WhatsApp está à disposição para quem querer me cobrar pelo WhatsApp, pode me cobrar. Porque eu vou correr atrás de trazer uma resposta. Muitas vezes não é uma resposta que vai agradar, mas eu gosto da verdade. Então, essas são as minhas palavras hoje. Tem mais também a emenda do deputado Adelino, que está atendendo Rio Branco. 4 associações. O presidente da associação me deu a informação que eles vão comprar 3 implementos com 180 mil. Inclusive o vereador Rodrigo até pediu uma carona. Se você quiser usar a fala para falar, vereador, pode falar. Obrigado, vereador. Sobre a situação da plantadeira, né, que ia estar unindo, mas como já tinha mandado o projeto, não teve como nós fazer essa parceria, que o deputado Ismael Crespim estava junto com o Adelino, que é a emenda que você mandou, para estar colocando junto com aquele projeto. Mas quando foi para mandar, já tinha encaminhado o projeto, já não tinha como entrar mais. Mas nós agradecemos, tá bom? Essa que ia dar certo a parceria, mas vamos tentar da outra vez. Não, vereador, é aquilo que eu sempre falo. Parceria para trabalhar, pode contar comigo. Mas não deu certo, que tristeza, né? Mas o Creto me disse que estão comprando 3 implementos com a emenda do deputado Adelino. Está comprando foguetinho e mais 2 implementos lá que eu não lembro o nome agora. Então essas coisas é através de uma correria da gente. Tem bueiros para ser colocado na região, tem emenda do Adelino de 100 mil para tubo, tem 450 mil que em parceria, vereador Rodrigo, vereador Tiago, nós estamos também aí trabalhando para isto, mas a gente tem que torcer muito para dar certo, não é fácil. Por isso que nós temos que estar, mesmo que a gente é fraco, falho, ignorante, mas a gente tem que estar pedindo a Deus a misericórdia. E são essas minhas palavras hoje, e fico todos com Deus e todos tenham uma boa semana. Quero também que dar uma boa tarde a Márcia Caroline, que está assistindo a sessão, Nil Lopes, também está assistindo a sessão, Lúcia Machado Santos, Luciene dos Santos, também está assistindo a sessão aqui, está agradecendo ao vereador Rodrigo, vereador Miros, pela ajuda lá no futebol, né, que colocaram as bolinhas em futebol, né, então, está agradecendo vocês aqui. Vereador Tiago, 15 minutos com direito à parte.
Boa tarde a todos, nobres colegas, vereadores, e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Vou dar início hoje na minha fala fazendo alguns agradecimentos e em seguida algumas cobranças. Meu agradecimento aqui vai especial aí para os moradores lá da linha 05, mais precisamente lá na linha dos Gaúchos, que vinha tendo um problema lá com algumas pontes, alguma situação ali na linha 05 também de atoleiro. Novamente a população tirou dinheiro do bolso para pagar a máquina para estar arrumando esses problemas aí que era de obrigação da nossa Secretaria de Obras. Então deixar meu agradecimento aí à população que se reuniu e fez o pagamento lá, gastou dinheiro e hoje está trafegando lá. Problema de uma ponte lá na linha dos Gaúchos lá e esses atoleiros na linha 05. Trabalho paliativo ali. Minha cobrança vem exatamente nesse sentido aí, porque quanto tempo a gente vem acompanhando que a população vem se reunindo aí, pagando máquina, às vezes até com enxadão, fazendo manual, esses trabalhos aí, em pontes, em atoleiros, já tem ficado vergonhoso, né? Vergonhoso, acredito que para todos os vereadores aqui que a gente tem feito as indicações, tem feito as cobranças, e realmente o atendimento tá demorando, né? Tá um pouco demorado, principalmente pela falta de maquinários e funcionários. É do conhecimento de todos aqui, já falei na outra sessão aqui, nós aprovamos o remanejamento de 15% para a Secretaria de Obra estar fazendo contratação de máquinas. Segundo o que a gente sabe aí, que foi pego uma carona na licitação e feita a contratação de uma empresa, me corrija aí se eu estiver errado, de Ji-Paraná, é isso? Parece que está havendo uma readequação de preço. Só que essa readequação de preço está um pouco demoradinha, que isso já se passou mais de 30 dias. Nós, tendo empresas aqui dentro do nosso município, poderia ter feito uma licitação, contratado as empresas daqui, não teria problema de logística, porque a maioria das empresas aqui hoje já tem suas residências, seus locais, sua pessoa para fazer comida, já poderia estar trabalhando, e nós estamos aí novamente com esse problema com essas empresas contratadas no nosso município para estar fazendo esses trabalhos aí. Nosso fita do ano passado, todo mundo sabe que não foi concluído. A empresa que ficou responsável pelo patrulhamento ficou para esse ano. Nós sabemos que teve aí um aumento no combustível. Aí a pergunta é que fica: se a empresa não fez o ano passado, que não tinha máquina, tinha que alugar a máquina para fazer o trabalho, esse ano será que eles vêm fazer? Já foi dada a ordem de serviço, já, se não me engano, pelo Executivo. Mas vamos aguardar, vamos orar, que realmente eles cumpram com o contrato ao qual eles foram contratados para estar ajudando, que a população, há mais de, sei lá, uns 3, 4 anos aí, tem lugar que não viu uma máquina mais passando na linha, para estar fazendo um patrulhamento. Todo mundo sabe que já... Foi sim, vereador. Vereador, obrigado, ceder a parte. Que nem teve a situação, falando das empresas aí, que muitas das vezes fala assim, deixou a gestão passada, deixou os equipamentos quebrados, a gestão passada deixou isso. Mas eu acho que a nossa gestão, agora tem que agradecer a gestão passada do fita que foi deixado em 2020. 2019 a 2020, sabe por quê? Porque eu acho que em 2021 nós, segundo as informações que tem de lá de cima, que vai ser muito difícil nós conseguir. Entendeu? Então eu falo o seguinte, que agora nós temos que agradecer a gestão passada que deixou ainda o recurso para fazer o patrulhamento esse ano. Porque nós ia sofrer mais um ano ainda, porque eu acho que o recurso de 2021 do fita, nós não conseguimos executar ele não. Patrulhamento esse que não saiu do papel, né? Por enquanto está só no papel.
E outra, né? Se não for concluído o fita do ano anterior, recebe novamente o outro fita do ano seguinte, sem estar concluído? Sem prestação de conta, não, vereador. Tem que prestar conta do outro anterior para você conseguir executar o desse ano seguinte, porque se eu não prestei conta do ano anterior, por exemplo, ali na linha C2, não prestei conta dele, como que eu vou executar o outro em cima desse ano se eu não prestei conta? Então, em cima daquele que não foi prestado conta, não se recebe. Então, resumindo, se não concluiu, não tem como prestar a conta, não tem como fazer o fita do ano seguinte. Começamos as aulas também hoje, né? Pelo menos lá na escola 7 de setembro, no distrito dos Três Coqueiros. E a nossa situação realmente está crítica lá. Hoje, o ônibus escolar, acredito que esteja rodando lá numas 2 ou 3 linhas só. Como é que vai ficar a situação desses alunos que não tem como tá pegando ônibus para ir para a escola? Então é o que a gente tem falado. Hoje o transporte escolar não trafega no nosso município devido a péssimas condições das pontes e das estradas. Graças a Deus hoje o tempo está dando uma melhorada, está cortando as chuvas, só que em cima de ponte realmente não tem condições. Nós temos uma ponte na 03 lá, que inclusive foi a caçamba da prefeitura que passou em cima dela e quebrou, porque já estava condenada. E o tubo ármico já está lá há 1 ano e 5 meses lá do lado dessa ponte. Então hoje essa linha 03 não tem como fazer o transporte escolar devido ao problema nessa ponte que quebrou. E o nosso tubo ármico está lá, precisando da instalação. Hoje nós temos um problema numa ponte na linha Martendal, ponte na linha 02, foi feita há 15 dias, manutenção de uma ponte, caiu novamente, 02 interditada. Linha 02, travessão do Claudi, outra ponte quebrada, interditada. Então, assim, a gente tem visto uma fiscalização muito firme nos ônibus, no transporte, mas e a segurança das nossas estradas? Os ônibus passando em cima de algumas pontes aí que não tem condições. Aquela ponte da 03, se não tem quebrado com a caçamba da prefeitura, o ônibus ia estar passando em cima dela. E aí, se o ônibus cai? Então, isso é um problema muito grave hoje. Pois sim, vereador. Então, o vereador, você falando sobre ponte, e eu já tenho recebido cobrança também. Vocês lembram aqui que desde o início do ano passado, a gente vem cobrando a situação daquela ponte lá do São Vicente, perto da casa do G. Nós até fizemos um quebra-galho naquela ponte no ano passado, eu mais um morador, e a gente viu que a estrutura daquela ponte está toda comprometida. E muitos pais estão com medo de deixar os alunos passar lá no ônibus. Então, assim, realmente, é um de vários casos, né? Sim. E é preocupante, porque quando os pais pegam os filhos, colocam no ônibus e mandam para a escola, sabendo desses problemas, é uma preocupação a mais, né? Que qualquer pai ou mãe se preocupa porque sabe os riscos que tem, né? É isso mesmo, vereador. Vereador Marcelo. Pois é, vereador Tiago. Quando você falou naquele tubo, lá na linha 03, tem 1 ano e 5 meses, muito tempo, isso aí é uma vergonha. A ponte está ruim já tem 1 ano. E você lembra que aquela PC que veio lá de Cujubim, que assentou um tubo bem próximo, porque não esforçou um pouquinho, já colocou lá, aí fica essa demanda tão grande. Às vezes teve despesa de deslocar uma máquina lá de Cujubim, parou bem próximo esse tubo e não instalou, e está lá até hoje. É complicado. Então, vereador, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande exatamente nessa logística da nossa PC, né? Que a nossa prefeitura hoje ela conta com apenas uma PC. Até inclusive teve um recurso aí do senador Assir Gurgues, né? Que veio R$1 milhão aí para a compra de uma PC em nome dos vereadores aí do partido. E acabou sendo achado mais viável estar comprando uma Bobcat. Foi pedido do senhor, a Bobcat, vereador Cid? Não? E o caminhão pipa. Então, pessoal, minhas palavras de hoje são essas. Agradeço aqui a presença de todos, do Vanildo, acho que você é cunhado do vereador Marcel, isso?
vizinho, o Márcio. E uma boa tarde a todos. Também quero aqui dar uma boa tarde a Maria do Carmo assistindo aqui a sessão virtual, Fátima Lima, vereador Marco Aurélio, 15 minutos com direito à parte. Boa tarde a todos. Já vou aproveitar logo a emenda aqui do Thiago e falar que o pedido da Bobcat foi um pedido meu. Sim, que do mesmo jeito que precisa atender as demandas das linhas, né? Nós precisamos atender a demanda aqui dentro da cidade também. Esse dia tava um buraco puro aí, ó. Deu recuperadinha pequena, mas já deu uma melhorada, né? Não ficou aquele serviço excelente, porque não foi um material excelente, mas já deu uma melhorada boa. Então, assim, agora quanto à questão do ônibus, né? O senhor até tá certo mesmo e a coisa deixa a gente, né? Como igual o senhor falou, indignado, como diz o Patrick. Me indigniga, porque o que acontece, do mesmo jeito que também a gente está cobrando a situação do ônibus, igual o senhor falou, tem muito fiscal, eu acho que também não justifica, não é porque a gente não oferece uma estrada boa, que todo mundo sabe que a nossa estrada está péssima, a gente também não pode aceitar um ônibus ruim, porque senão, assim, né... Vereador, eu não sou contra a fiscalização, não, só fiz apenas uma comparação, né? Só uma comparação do problema das estradas, das pontes, né? Então, assim, apenas justificando. Sim. Não, eu só estou dando um exemplo, né, que eu falo aí, às vezes a gente critica porque nossa estrada aqui não está tendo como andar mesmo. Eu digo para mim chegar na minha casa, tem uma toleira lá que tá lá para quem quiser ver, né? Na mesa, para frente um pouquinho, tem uma ponte que tá lá, até o rapaz mandaram no grupo. Então, assim, não é mentira, a estrada tá péssima. Só que a questão da exigência dos ônibus, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que tinha que ter, porque senão daqui a uns dias nós voltamos naquela época daqueles ônibus quebrando, aí nós vamos lá falar mal, né, bater, porque os ônibus não estão oferecendo as condições. Então eu acredito que esse aí que o senhor falou, acho que tem que ver mais um pouquinho as situações das estradas, porque deu a ordem de serviço, né, o prefeito deu a ordem de serviço, mas até agora a empresa não se manifestou e nós... Estamos usando aquele velho ditado, estamos morrendo abraçado com uma empresa que para mim é irresponsável, né? Iniciamos o ano passado, quando teve a contratação da empresa, a empresa não se manifestou, quando iniciou as chuvas, ela apresentou 3 máquinas, mas ela tem que apresentar 3 máquinas mesmo, que não tinha mais outra cidade para patrolar, né? Aí sobra máquina. Então assim, nós estamos pegando, eu acredito, não sei, mas deve ser uma empresa quebrada, porque assim... ganhou a licitação e não consegue contratar a máquina. Aí quando começa a chuva, contrata a patrol para patrolar. Quem vai patrolar? O senhor, seu Gerson? Eu estava até querendo desistir, que já sei um pouquinho da pauta, mas se o senhor me der licença, eu posso falar um pouquinho? A empresa se manifestou sim, vereador. Ela pediu prorrogação, mas o prefeito falou que não dá um dia de prorrogação para eles. Entendeu? Porque chega dessa empresa fazer hora com nós o ano passado, se essa empresa não fosse essa empresa tão vagabunda que nem nós teríamos nossas estradas patroladas. Como é que o cara concorre a uma licitação sem maquinário? Se ele não tem bunda, para que quer sentar no morro? Então, e acho que no ano passado até a prefeitura aplicou uma multa, né, por descumprir a questão dos prazos. E eu adianto, assim, no meu pensamento, eu acho que não adianta estar insistindo numa coisa que não está andando, né, se precisar cancelar. A parte, vereador. Sim, senhor. Vereador, eu acho assim, que a empresa, a lei tem que ser cumprida, é como a Vossa Excelência falou. É por isso que a empresa, se ela ganhou a licitação, se ela tem máquina, ela deixa não ter máquina, ou contratar a máquina, não contratar a máquina, eu acho que quem tem que ir atrás disso é a prefeitura notificar a empresa, porque todo tem um prazo. Agora, se faz uma licitação em cima das águas, quando aconteceu a nossa licitação, por falta de tempo da empresa começar o serviço, aí já esse problema acarreta mais a prefeitura, porque a prefeitura notificou a empresa, ficou esperando 60 dias, depois foi para 90 dias, passando a mão por cima, na verdade, da empresa. Na verdade, se tivesse corrido rápido, notificado, você não tem condições de fazer estrada, desiste logo aqui que não vão fazer nova licitação,
ou contratar horas máquina, ou até mesmo mudar o sistema, põe a prefeitura, comprar óleo diesel e fazer com as nossas próprias máquinas. Eu acho que a gente tinha feito muito mais estrada. Então eu acho assim, está faltando cobrança pela parte da prefeitura nessa empresa. Porque se a gente nós vamos bater na empresa e não vai adiantar nada. Porque nós não vamos ter que a prefeitura notificar essa empresa, ou ela desiste do contrato, ou ela faz o serviço direitinho. Senão o povo que vai levar o prejuízo. Não, vereador Mire, e tá certo, porque quando foi no mês de abril, nós perguntamos sobre o patrulhamento, né? Aí eu digo, aí nessa parte eu acredito que foi falha da prefeitura, no mês de abril do ano passado. Quando se legalizou totalmente, se eu não me engano, acho que foi em agosto, né? A prefeitura estava apta junto da empresa. Então a empresa não conseguiu se fazer o patrulhamento. Só que daí hoje, de certa forma, a gente tem que dizer que a prefeitura se antecipou aquilo que nós falamos no período chuvoso. Será que eles só descobriram que ia precisar de máquina quando começou a chover? Né? Então acredito que não. Então dessa vez, eu até, né, a gente dá razão para a prefeitura, porque já deu ordem de serviço. Só que não adianta a gente insistir numa coisa que não está andando, que é a situação dessa empresa. Sim, vereador. Obrigado, vereador. Mas tem um ditado, que a palavra da gente tem poder, né? Eu acho que todos os vereadores aqui lembram, o ano passado nós estávamos na nossa sala de reunião lá, e foi uma pergunta, eu acho que foi de todos os vereadores: prefeito, vai ter patrulhamento esse ano? Não, porque gestão passada colocou tudo em bueiro na 421. Secretário, ele conseguiu reverter a situação, mas eu sempre falo, cuidado com as palavras que saem da boca, por causa de que não teve o patrulhamento o ano passado mesmo, e esse ano nós estamos penando com a empresa para ver que ela venha fazer o patrulhamento. E uma da situação, na época teve só essa empresa contratada, entrou na licitação, e teve uma frase bem o seguinte: nós não sabemos o que vamos fazer, porque eu acho que as pontes não aguentam os maquinários do homem que está vindo. E não, eu acho que não aguentou mesmo não, porque... E eu sei que não vai aguentar, porque não vai vir. Então assim, também vim aqui parabenizar a equipe, né, das meninas aqui do futebol. Igual o vereador Rodrigo citou, acredito que o Miro também vai citar, né, que vocês foram um grande apoiador para elas e que elas continuem se esforçando, igual a gente vê, não tem local para elas estar treinando aqui, né, praticamente todas trabalham, todas têm seus filhos, né, têm seus maridos, e mesmo assim se esforçam, e parabenizar o marido delas também que acompanha, né, que assim é difícil quando se fala em futebol feminino, ninguém olha para essa situação, para esse lado. Parabenizar também os maridos que acompanham, né? Tem o Rodinei à frente da escolinha aí, que também, se não me engano, é o técnico desse time feminino. Então, que vem aqui parabenizar elas e que continue sempre assim esforçando. Acredito que em breve, né? Tá certo que é ano eleitoral, costumo que eles falam, a gente não pode escrever, mas eu estou confiante. Foi doado aqui para o nosso município um pequeno estádio, né? Até, se eu não me engano, vai ser construído ali onde é que era a antiga rocha, a laminadora. E parece que até o Leonel já adiantou e tem o projeto já em andamento. Então o prefeito está com a ideia de fazer esse campo lá. E eu acredito que vai ser muito bom para dentro do nosso município. Obrigado. Quero aqui também dar uma boa tarde a Gisele Mendes, Marco está assistindo a sessão, e o Alex Pires, que é o famoso rato da obra. O vereador Maciel, 15 minutos que eu tirei da parte. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Em nome do presidente, cumprimento a todos os nobres vereadores. Quero aqui cumprimentar também o vice-prefeito, que está aqui nessa casa hoje. Cumprimentar o Divaldo, um grande amigo, grande parceiro. Já ajudou nós a pranchear algumas pontes, que depende dele, ele está pronto para nos ajudar, né? Vanildo, um grande amigo também, o seu Márcio também que está ali, e o Zezinho também, cumprimentar o Zezinho e todos os ouvintes nessa sessão. Até marquei aqui para falar também do Travessão dos Gaúchos, estava até conversando mais com o vereador Tiago, uns 15 dias atrás, fiz indicação da linha 05 e Travessão dos Gaúchos, onde o pessoal está pagando a carregadeira
e a caçamba para fazer aquele trabalho. Uns dias atrás tem passado ali até mais vereador Tiago, tinha aquele atoleiro na linha 05, entramos no travessão do Romário também. Então, assim, a situação é um pouco difícil. Conversei hoje com o chefe de campo, Eliseu. A questão, às vezes, uma patroa ali que entrar na 05 ali, rapidinho ela sai lá na linha C18 ou na linha eletrônica, só que ele falou que não tem como devido estar no projeto do FITA. Então fica uma situação difícil. Às vezes uma coisa fácil de resolver, não vai resolver que está dentro do projeto FITA. Hoje tive ali conversando um pouco com a secretária, assunto dessa empresa mesmo, que cada um dos vereadores tem citado aqui. Fica uma dificuldade tão grande, porque foi dado a ordem de serviço, igual o vereador Gerson falou ali, foi querendo prorrogar mais tempo, e eles não estão dando. Mas eu creio que nós já está indo para um ano, já passou de 1 ano e 3 meses de gestão, essa gestão. E da linha 05 ali para o lado do Rio Jaci, onde que cabe o município, uma boa parte, alguns lugares difícil de trafegar. Então, para onde que a gente vai, o povo está cobrando estrada. Não cobra muita coisa, não. É o básico, é estrada, mas nós, infelizmente, nós não está tendo. A gente vê assim uma dificuldade tão grande, ali aquele povo dos gaúchos, que às vezes o Cutia, junto com aqueles moradores ali, creio que vai ficar mais de 10 mil reais só de hora máquina. Na linha 6 também, a gente tem cobrado também bueiro para aterrar ali, não pôde ir, o pessoal pagou também. Então assim, as coisas vai dificultando tanto, se às vezes for só conforme a lei requer. Hoje também nós estávamos conversando com a secretária de saúde, Três Coqueiros já tem uns 8 meses que não tem ambulância. Então assim, o povo às vezes não entende esse lado que a secretária fala, porque não pode portariar um motorista da saúde, devido tem que ser concurso ou teste seletivo. Aí fica muito difícil, nós já está indo para 1 ano e 4 meses nessa gestão, tem que se acelerar esse teste seletivo. Até esses dias ela tem falado ali no Três Coqueiros que a ambulância já tem, só que tem chamado os motoristas que passou no teste, porém ninguém se manifestou. Aí fica uma situação difícil. O médico, para fazer uma visita em algumas residências, às vezes tem que esperar um dia que, às vezes, alguma pessoa vai até no distrito com carro para ele pegar e fazer os seus atendimentos. Então, a gente vê que a área da saúde é uma área delicada, né? Eu estava até mais o vereador Gerson também, tratando daquela situação do Rio Branco. Então, não é fácil. A gente quer que ande as coisas, eu creio que o prefeito também, vice-prefeito e todos os vereadores. Às vezes o povo pensa, por que antes tinha e hoje não tem? Às vezes estão enfrentando algumas dificuldades na lei, às vezes devido de colocar de uma forma que não pode, né? Então teve uma sessão aqui uns 15 dias atrás, nós estávamos até votando nas contas do ex-prefeito, né? Então é uma situação complicada. Às vezes qualquer coisinha que fazer na lei errada, o Tribunal de Contas cobra, né? Mas aí nisso a população está perecendo. Então a única forma que eu vejo é lutar para fazer esses testes seletivos e possa contratar esses motoristas para que as UBS possam ter, né, sua ambulância e atendimento à população. Então, esse dia eu fiz algumas indicações também. Só na linha C18 tem uma ponte quebrada, não dá 200 metros uma da outra. A outra tem uma longarina quebrada, a madeira não está tendo, a gente está procurando, achamos uma parte só, o Divaldo sabe o lugar que é. O ônibus escolar entrar na linha Travessão da Castanheira já tem que dar uma volta, dá para fazer, mas tem que dar uma volta grande. A outra ponte na linha 6 está afundando, só que o bueiro já está aqui no pátio.
Ali de frente de casa tem uma ponte, o bueiro está aí no pátio também. Está trincando a ponte também. Então, assim, só naquela região é 4 pontes com problema. Se essa empresa, a gente, igual o Thiago estava falando, temos que pedir a Deus para que dá tudo certo, senão nós estamos enrolados. Porque se nós não providenciar quanto mais rápido, passa o tempo da seca e nós não faz nada e as águas pegam. E aí, nós vamos pôr a desculpa no quê mais? Não tem como. O povo já paga os impostos, ainda tem que ficar ajudando toda vez? Vereador, me cede à parte. Sim, vereador. O que mata nós, vereador, é os protocolos que a gente tem que seguir. A nossa realidade aqui embaixo é muito diferente de quem, na hora de criar algumas leis lá para cima, não analisaram. A nossa dificuldade, principalmente nesses municípios, é muito diferente do que eles entendem lá. Eles estão errados? Eu não vou falar que eles estão errados. Só que se eles chegarem no conhecimento certinho, uma hora, como que é a nossa dificuldade aqui embaixo, eu tenho certeza que eles vão entender que nós estamos cobrando, porque a necessidade talvez fala mais alto do que a lei. Mas só que a gente não pode atropelar a lei também. É por isso que a gente se senta, conversa, para ver se consegue resolver. O senhor está falando 3 coqueiros, 8 meses sem ambulância. Lá no Rio Branco ficou acho que 2 finais de semana sem o motorista estar na ativa lá, porque ele também tem os afazeres dele. Já trouxe um maior problema. Então a dificuldade não é só Rio Branco, 3 coqueiros também está, mas a secretária acatou todas as nossas reclamações, o prefeito também acatou. Eu tenho certeza que isso vai se resolver. Mas quando se fala em ponte, a nossa sorte é que, graças a Deus, as pontes que estão fazendo estão ficando muito boas. Inclusive o vereador Rodrigo parabenizou a ponte da 3. Eu não fui lá ver, mas pela foto eu sei que está muito boa. Então é ponte para aturar aí seus 6, 8, 10 anos. E com fé em Deus, vão chegar lá na sua região também, que é a região do Thiago. Vai chegar na região do Mírio, do Sr. Valci. Se Deus quiser, isso vai chegando lá de pouco a pouco. Porque nós... Chega de sofrer, né? Nós já sofremos muito. Obrigado, vereador. Verdade, vereador. E falando também aqui, envolve também a Secretaria de Obra. Parte, vereador. Sim. Então, falando sobre ponte, sobre situação de estrada, você falar em tirar do bolso, é uma situação que deixa a gente revoltado, porque a gente vê a disposição da população de gastar do próprio bolso, né? Trabalhar, ajudar a fazer. E às vezes, situação até simples. Por exemplo, foi o caso do Amirlando. O Amirlando ficou mais de 20 dias lá com a cabeceira da ponte arrancada, e a gente cobrando, e a população ligando, e aí o que acontece? O pessoal juntou mais uma vez e pagou uma carregadeira, 2 horas de carregadeira, resolveu o problema. Então, quer dizer, por que a prefeitura não pode deslocar uma carregadeira e uma caçamba para fazer uma emergência dessa de 2, 3 horas? Que já foi questionado, mas não compensa, gasta muito. Tá, mas aí a população, depois de 20 dias, vai e paga do bolso. Então, quer dizer, coisas simples que você está deixando a população, às vezes, interditada e irritada ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que é uma situação que dá para melhorar. Porque, eu sempre falo, nós não estamos questionando uma ponte do braço esquerdo, uma ponte do Rio Candeias, né? Ou do emprestado. Mas, assim, uma pontezinha, um aterro que cai, que pode ir lá, às vezes, com 1 hora, 2 horas resolver. Fica 1 mês, 2 meses, até a população não aguentar mais e pagar do bolso. Então isso é que é irritante, né? E preocupante. Obrigado. É isso aí, vereador.
E falando da questão da PC, é uma coisa difícil, porque o Acir destinou 1 milhão para nós, vereador do PDT, eu, Marco Aurélio, vereador Si, vereador Valci. Aí nós fez aquela reunião para comprar o que achava melhor. Com certeza era PC, só tem uma. Só para fazer aquela ponte da 04, acho que foi 2.500 o frete para levar essa PC até lá, que a prancha não estava boa. Então, assim, a nossa visão é ter uma máquina grande lá e outra mais próxima aqui. Aí não sei o que deu na cabeça deles, que eles compraram um caminhão pipa de 15 mil litros, acho que é isso, né? E uma Bobcat. Então, assim, são coisas que desanimam a gente. Mas aí nós esteve novamente no gabinete do Acir, e ele prometeu, falou, o ano que vem nós vamos botar um recurso lá grande também, aí vocês conseguem comprar essa PC. A paz, vereador. Sim. Vereador, até fazer o agradecimento para o senador Assi, que com o deputado federal Lúcio Moschini mandou uma caçamba para nós aqui no município de Campo Novo. E é um senador que sempre apoiou Campo Novo de Rondônia. Teve essa parceria aí, ter mandado a PC e acabou sendo a compra de um pipa e de um Bobcat. Eu tenho certeza que os vereadores do partido não concordou, entendeu? Tenho certeza disso, porque é que não o Marco Aurélio falou, a Bobcat ajuda demais aqui no município, mas eu tenho certeza que tivesse comprado uma PC, ajudaria mais ainda, porque está tendo vários recursos das retinhas que está chegando. Chegou um pedido meu, mas do vereador Tiago, semana retrasada, tá para chegar uma do vereador Valci, também para Campo Novo. Esses dias chegaram uma, foi do Expedito Neto, não foi, vereador Gelson, que eu não estou enganado, Expedito Neto, a pedido do vereador Gelson e do Patrick, eu não estou enganado. Então eu penso o seguinte, que tivesse vindo uma PC, podia ajudar na situação da ponte que nós estamos precisando, e as retinhas ficarem aqui fazendo o serviço, que eu tenho certeza que seria muito bom, mas cada um tem um pensamento, né? Um tubo mesmo igual ao da 03 tem que ser com a PC. Como é que uma reta faz, né? Então, eu creio que ajudaria muito, muito mesmo. Então, a gente agradece o senador Acir, um cara que recebeu nós muito bem, cara humilde. Então, essas pessoas tá ajudando muito o nosso município, eu creio que vai continuar ajudando. Outra questão, tomando bastante tempo aqui, outra questão, presidente, é esse lixo. Nós vamos sofrer de novo com isso aí. O que é de reclamação que não está coletando lixo, esses dias eu conversei com o baiano, ficou até de eu seguir o caminhão lá no Rio Branco, porém não deu certo. Mas assim, a pessoa reclamou, fui na rua, olhei, realmente está acontecendo. E quando chega, a taxa é alta. A gente sabe, se não cadastrar mais família, para poder pagar, até o vereador Marco Aurélio também tem conseguido um caminhão, isso foi muito bom, creio que está outro para vir aí também. Então vai ter que arrumar uma forma, e do jeito que eu estou vendo, a conta vai chegar da mesma forma. E aí? Então são situações que a gente tem que estar vendo antes de acontecer, porque aquela vez nós apanhamos, né, vereador Miro? O senhor sabe o tanto, e vai continuar, do jeito que eu estou vendo, vai continuar. Até lá para o meado do ano, se não me engano, já estava ultrapassando também a metade do valor que tinha que ter pago o ano passado. Então o povo está pagando parcelado, e eu creio que logo vem outra dívida aí. E às vezes não está coletando da forma necessária. Então são coisas que tem como. 2 minutos para concluir, vereador Maciel. Então são coisas que a população merece, um trabalho melhor, um trabalho especial. Então são coisas mínimas, são coisas que pode fazer. Então a gente pede que possa fazer um trabalho melhor, que a população merece. E uma boa tarde a todos e tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Também quero dar uma boa tarde aqui a Miriam, esposa do senhor Gelson, também assistindo a sessão. Vereador Mira, 15 minutos com direito à parte. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar quem vem o plenário, o Edivaldo, nosso amigo Vanildo. Vanildo, de vez em quando vem em Campo Novo fazer cobrança para nós vereadores para ajudar Rio Branco. Isso é muito importante, Vanildo. Você de Rio Branco, de vez em quando vem participar da sessão,
e trazer algumas coisas de lá também que a gente possa estar cobrando o prefeito e ajudando. Cumprimentar o nosso amigo Márcio, da linha Terra Roxa. Em nome do Zezinho, cumprimento todos os ouvintes da Rádio FM, das redes sociais, Facebook. Depois de tanta cobrança, eu acho que eu vou só resumir algumas coisas, viu, vice? Quero aqui também cumprimentar o vice-prefeito, que esteve hoje aqui fazendo um gesto muito bonito, viu, vice? Eu posso dizer que 3 mandatos de vereador que eu tenho, a vida pública, tudo que eu levo, acho que foi o primeiro gesto muito especial que teve hoje aqui nessa casa. Então eu fico muito agradecido por isso. Então, após de muita cobrança, eu vou só reajustar algumas coisas. Também quero agradecer aqui ao senador Confúcio Moura por ter liberado 2 milhões de reais sobre a cidade inteligente, Vanildo, que vai ajudar as escolas, muito importante também. A gente teve hoje várias reuniões com a secretária de saúde, com a secretária de assistência social, também com o pessoal do IPECAM, e a gente sente assim que, eu não sei se a administração, o que ela está vendo por parte dos secretários, só que tem muitas coisas que elas vêm falar com a gente, Márcio, que eu não consigo dizer que me ilude as palavras dela falando certa situação. Porque aqui nessa casa vem toda essa prestação de conta pelo Tribunal de Contas. Eu, como vereador, eu sempre peço para os vereadores e relato muitas vezes para que a gente possa votar conforme a nossa realidade. Quando eu falo nossa realidade, sobre o distrito de Rio Branco, que é quase 90 quilômetros daqui lá, sobre o distrito Três Coqueiros, que é 50 quilômetros, também a Vila União. Por quê? Porque muitas das vezes nós, como administrador, prefeito, secretário, nós temos que colocar nosso CPF em risco, sim, nosso CPF. Nós temos que estar do lado da população. E quando a gente coloca o nosso CPF em risco, Vanildo, vai lá para o Tribunal de Contas. E nós temos que prestar uma conta para ele. Agora, nós, quando colocamos nosso nome para disputar vereador ou prefeito, ou qualquer que seja no órgão público, a gente tem que saber que o CPF da gente pode ser sujo. Por quê? Porque nós não vamos poder deixar de atender uma pessoa doente no município, no distrito com nem Rio Branco, vereador Gelson, porque a ambulância não tem enfermeiro para acompanhar o paciente. Deixamos morrer o paciente, em vez de levar até o hospital, vamos colocar no CPF. Se for preciso, cada paciente que tiver lá, vereador Gelson, pode colocar meu CPF lá que eu assino embaixo, porque o importante é atender a população. E eu vejo o senhor lá do Rio Branco, o Rodrigo, o Maciel, como o Tiago do distrito, o Valci, cobrando a situação lá do Rio Branco. Nós precisamos dar um basta dizer que a Constituição diz que o protocolo é isso e aquilo. Nós temos que realizar o trabalho do pessoal do distrito daqui de Campo Novo, independente de protocolo, independente de Constituição, de nada. Porque quando a gente coloca o nome da gente, a gente sabe que vai ter o risco do CPF da gente ser cortado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e tudo isso. E eu vou falar a verdade para vocês, não podemos aceitar ficar sem ambulância do distrito Rio Branco, Três Coqueiros, entendeu? A Vila União, não digo que ainda está numa linha, né, Márcio, que todo mundo passa, pode dar uma carona, mas esse 3 distritos não tem condições de morador estar lá, muitas pessoas idosas que precisam do transporte de paciente, falar com a ambulância não pode ter, porque tem que ter uma enfermeira e tem que ter uma técnica de enfermagem. Então a secretária de saúde nos atendeu muito bem, nos prometeu de dar uma solução para o pessoal do Rio Branco, mas também precisamos de uma solução também para Três Coqueiros. Ela falou sobre motorista, Marcel, mas eu dei a solução. Nós temos motorista aí, cedido para outros municípios. Traga os motoristas cedidos, ou que eles pedem conta e a gente contrata outras pessoas do município que esteja aqui. Então tem a solução, é só a gente tem que arrumar um mecanismo para que a gente possa atender a população sem depender disso. Outra coisa também, documentação, um dinheiro, um convênio do Ezequiel Neiva, está uma vergonha, está praticamente 2 anos que foi coisado, já tem um ano e 3 meses, e até hoje não foi realizada a licitação, nada do convênio de 250 mil, que era a documentação urbana do município de Campo Novo.
os vereadores passados, o Marco Aurélio, o vereador Cio, o Gelson, começaram a fazer, depois foi cancelado esse processo, e esse processo está com o processo do FITA, não anda, o processo não anda, para ali, fica ali, estaca e o tempo vai passando e daqui a pouco nós chega de novo no outro ano e continua esse processo ali. Esse processo, vereador Tiago, dessa regularização da terra urbana, era importantíssimo demais para os comércios, até mesmo para os comércios que vendem material de construção, porque os donos dos terrenos iam poder fazer seus empréstimos para construir, para melhorar mais seu lar, e isso gastaria lá nos comércios, os comércios geravam mais emprego. Então a gente está precisando que seja realizado isso aí. Já cobrei a administração várias vezes e bem empurrando a gente, dizendo que vai fazer amanhã, depois da manhã, na quarta, na semana que vem, no ano que vem, e não realiza. E isso é muito feio, a população espera por uma coisa diferente de nós, e parece que não está tendo. Então eu quero aqui pedir aos vereadores que vão continuar cobrando, entendeu? Continuar cobrando. Vereador Marcel, a gente, não é que a gente quer entrar em atrito, dizer que, porque o vereador cobra que está contra o prefeito. Não, ninguém está contra o prefeito. Na verdade, aqui você pode entrar nessa casa e que você não vê uma lei ou um projeto do prefeito nessa casa rejeitado, não tem um. Todo aprovado, com o maior carinho, a gente faz questão de aprovar até no mesmo dia que ele manda, para que as coisas andem. Mas a gente está precisando de um respaldo, né, o vereador Marcel, para que ele olhe pela população. A parte, assim, vereador. Eu até agradeço aí dos 2 milhões do Confúcio Moura para a educação. Até eu sou o presidente da comissão e fica uma situação complicada, porque foi dia... Eu tinha até pedido o Sidney para tirar antes, para mim estar na tribuna aí. Eu até peço desculpa se o senhor está falando agora. Mas foi dia 17/1, solicitei um ofício para ter um direito de resposta, né, para estar passando para a população lá da 6 sobre a situação daquela escola, para ver a medição, que disse que tinha os estudos, tinha a situação completa, tal. Beleza, simplesmente fiz só um ofício que eu mandei, simplesmente queriam só uma resposta sobre a situação dos trajetos, qual o valor seria gasto com os motoristas, com os ônibus, com a monitora, para estar continuando as escolas. Dia 17/1 de 2022. Até ontem, não tinha chegado a resposta na Câmara, entendeu? Mandei também um outro ofício da situação do posto da Cassiano Ricardo, pedindo a solicitação para ver como é que estava o andamento, o sofrimento dessas emendas nossas, que nem o Ismael Crispim conseguiu, com parceria com o governador lá, mais de R$1.700.000 para Campo Novo na educação, parceria minha e do vereador Tiago, e está difícil a situação, entendeu? Então nós precisamos ver, porque acho que nós buscamos, corre atrás, que nem eu vejo o sofrimento do senhor, indo em Porto Velho ou em Brasília, buscando atrás do recurso, chega na prefeitura, está lotado, o projeto está difícil, entendeu? Então eu não culpo os meninos dos projetos, são uns caras que é esforçado, quando chega na mesa dele, eles põem para andar, mas é difícil chegar para eles. Então, pessoal, vocês viram que nós, vereador, a gente tem feito a parte. Quem está nos ouvindo, vai ouvir nós pela rádio ou pelo Facebook, eles estão vendo que nós, vereadores, estamos fazendo nossa parte, cobrando, pedir a suplementação aqui de 20%, demos. Até hoje, eu não sei, vereador Miro, não sei se foi contratada uma máquina nesse coisa, porque acho que não foi contratada nenhuma máquina para... Então, você viu, o prazo, a gente dá os prazos e as coisas não acontecem, entendeu? Então, eu peço para a administração olhar mais com carinho nossos projetos, para que a gente possa fazer a diferença. Senão, assim, a gente não vai conseguir fazer a diferença. Vamos ficar só cobrando e não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Quero aqui, Marco Aurélio já falou, o vereador Marco Aurélio, também o vereador Rodrigo. Quero parabenizar as meninas do UFC, que fez um grande jogo ontem e que foi até para a final, que é coisa importante. Eu acho que jogaram muito bem e precisando de apoio para o esporte Campo Novo, vereador Gelson. O esporte hoje, o esporte não é só para aquele que joga, mas tem muitas pessoas que gostam de assistir o esporte. E esporte é saúde, é diversão, é uma coisa que interte também o jovem, né? E tira o jovem dos maus caminhos. Então a gente precisamos que a gente possa ajudar mais.
E eu sempre falo para eles que eu puder ajudar, aqui estou à disposição. Então eu quero aqui deixar, parabenizar elas pelo trabalho, por ter conquistado o segundo lugar e trazer para Campo Novo. Tá? E quero deixar aqui meus agradecimentos. E não tenho nada mais para falar, só tenho que agradecer a Deus pelas oportunidades e desejar a todos uma semana abençoada, que Deus possa abençoar a todos. Pedir aqui ao vice-presidente que assuma a mesa aqui que eu vou fazer uso da palavra. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma semana que nos deu com saúde, para a gente poder estar aqui hoje nessa tribuna, na sessão, despachando os projetos, reuniões, em cima de reuniões com o secretário para tentar resolver as questões do município. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores, em nome do Vanildo do Rio Branco, cumprimento todo o pessoal aqui presente, em nome do Zezinho, cumprimento o povo que está assistindo a gente na sessão virtual. Vim aqui, pastor, quero agradecer o senhor mais uma vez pelo gesto que o senhor fez dentro dessa Câmara aqui. Foi igual o vereador Miro falou. Eu estou no meu 3º mandato também e acho que o presente mais bonito que eu recebi na minha vida até hoje é o seu gesto também, 3º mandato também, né, seu gesto? A gente não viu esse presente que foi o senhor deu ali, a palavra de Deus. Um alívio para cada um dos vereadores. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao Senhor e falar que a porta dessas casas sempre vai estar aberta para o Senhor. E eu já tinha admiração para o Senhor, pela humildade do Senhor, pela honestidade do Senhor, e cada vez aumenta mais a admiração que eu tenho para o Senhor, pessoa Adeilson. Então, pastor, a casa aqui vai estar sempre portas abertas para o Senhor, e fico muito feliz pela atitude do Senhor, pelo gesto. Muito obrigado mesmo. Também aqui, parabenizar as meninas do futebol, onde o Rodrigo, Miro também esteve presente, onde o vereador Marco Aurélio também já, através da emenda do Alex também, né, já ajudou com bola, fardamento, para atendimento ao futebol. Cada um gosta de um tipo de esporte, então aqui todo mundo está agindo em todas as áreas. Então, parabéns às meninas, parabéns aos vereadores, parabéns ao pessoal que incentiva o esporte. Então, quero aqui parabenizar eles e fazer um agradecimento aqui, igual pegando o gancho na fala do vereador Tiago, a questão do atendimento à área rural. Quinta-feira eu tive na linha C6 para tirar uns pontos de bueiro lá. Na entrada da linha ali, beirando da sua tia, vereador Marco Aurélio, acho que você passou lá, tem um atoleiro, as máquinas já passou lá por cima, tem um atoleiro que ainda deu esse solzinho, mas se der mais chuva, o transporte escolar não passa. Da Serra para lá, ontem eu vi a comunidade, da linha C6, o Marcelo, o outro menino lá da linha, junto com o Catarino, com um tratorzinho de lâmina, patrolando a estrada. E eu passei e os morros lá estavam feios mesmo, a situação. Estava crítica para passar com o transporte. E lá já está tendo transporte escolar que está indo para 74. Até o Marcelo pediu se eu conseguiria vir encontrar toda a associação lá da linha 10 com a carretinha vasculante, poder ajudar eles. Só que o trator lá estava estragado. E a carretinha de estrada dos pneus não consegui poder estar ajudando ele, mas quero parabenizar eles pela atitude deles. Não esperar ficar pior, aí com o tratorzinho lá e fazer o serviço que fizeram naqueles morros lá. E eu venho aqui também para cobrar a secretária, no travessão da laje, a gente fez uma indicação aqui, que sai na linha C2, está cheio de ponto de atoleiro interditado, que sem condições de trafegar. Os leiteiros já me mandaram mensagem as 3 vezes já, pedindo, pelo amor de Deus, para socorrer lá, que ele não está conseguindo vir pegar o leite, tem que dar a volta para chegar até no tanque, e aonde que tem uma rota de transporte escolar. Então, se o transporte começa quarta-feira, que é para começar, né? Como é que vai rodar esse transporte? É aquela questão, quando a gente falou lá em dezembro, novembro do ano passado, que fizesse só um tapa-buraco e um cascalhamento, retirasse a saída d'água para que não chegasse a esse ponto. Não foi ouvido. Foi ouvido o patrulhamento. Foi até quase dezembro, né? Ainda brigando com essas máquinas. Ele só parou porque acho que a população
que foi e não deixou entrar mais aqui porque não tinha condição de rodar mais. Mas o suporte dessa casa aqui, por executivo, foi dado. Agora nós estamos esperando a ação do executivo nessa questão dessa contratação de máquina, que se resolva isso. Porque como que vai passar um transporte escolar na situação que está hoje? Eu entendi a colocação do vereador Thiago, porque se cobra muito da empresa, mas como é que se cobra da área que a empresa vai passar? Como é que esses ônibus vão rodar? O vereador Marcel já foi motorista de ônibus, você sabe que não tem condição de rodar hoje, vereador. Esse dia mesmo eu vi um áudio até do pastor Adeus falando, gente, nós arrumamos uma ponte ali, já quebrou mais duas. Está tudo podre, não adianta a gente tentar querer maquiar por cima, apanhar prancha, que são pontes já bem antigas, que foi feito com essas madeiras, sem estar revisando. Então já quebrou duas pontes e por sorte foi nossas caçambas, né, pastor? Graças a Deus não chegou nem cair dentro, mas foi com elas. A preocupação da gente maior se é um ônibus, um transporte escolar, cheio de crianças, acontece uma situação daquela. Então isso é complicado. Então eu acho que tinha que dar serenidade mais rápido nessas rotas de transporte escolar, porque hoje não adianta falar que eu vou seguir um cronograma pegando aqui para lá que eu vou resolver, que não vai se resolver. Hoje é você tirar toleiro e ir nesses morros que não passa, ponte que está ruim, e tentar resolver o mais rápido possível. Então vem aqui, secretário, encarecidamente pedir que se resolva, que se contrate essas máquinas, que resolva a questão do município o mais rápido possível, porque eu acho que os 4 cantos do município estão nessa situação. Parte concedida, vereador. Vereador, que nem o vereador Thiago falou na situação da fiscalização. O pai já foi dono do transporte escolar aqui em Campo Novo e muitas das vezes vinha cobrança de ter as ponteiras, os para-choque, mas é complicado. Não teve uma fiscalização que não pôde ter sem o para-choque, mas como é que roda com o para-choque na linha lá? O vice-prefeito aí sabe a situação. Você que deixar as ponteiras, que é as lateralzinhas lá nos ônibus, primeira vez, e eu faço questionamento para qualquer vereador aqui. Pode ir lá no Rio Branco na sexta-feira, vai começar as aulas amanhã. Sexta-feira, que não tiver umas 4, 5 ponteiras já no chão lá, é difícil, entendeu? Então eu falo o seguinte, tem que ter a fiscalização que as empresas têm, mas tem que ter uma fiscalização nas estradas dobrada, porque os ônibus têm a lei que é 15 anos, que eu não estou enganado, entendeu? 20 anos, mas na época com nós era 15 anos. Tem uma situação de 15 anos, né, o vereador falou que está 20 anos, eu acho que um ônibus com 20 anos, que a empresa for cuidar, que nem cuidar, nós cuidávamos, que nem o Polaco, que é o Robertinho, que tem uns ônibus bons para estar rodando. Pra você ter ideia, que eu não me engano, parece que o Polaco precisa trocar 3 ônibus. Os ônibus do Robertinho é tudo novo, entendeu? Então, nós temos transporte de qualidade aqui no município, que é da empresa do Polaco e do Robertinho. Mas a fiscalização está muito em cima, pô. Então, eu penso o seguinte, do mesmo jeito que está a fiscalização em cima, que o vereador Thiago falou, nós também tem que ter a fiscalização dobrada. Então, o prefeito não pode achar ruim de nós estar aqui cobrando. Porque do mesmo jeito que a fiscalização está lá nos ônibus agora, na vistoria que teve no Detran, fiscalizando ônibus, por ônibus, nós está aqui fiscalizando linha por linha. Então, é cada um com a sua cobrança. Na verdade, a gente somos cobrados por isso. Qualquer ação que surge aqui dentro do executivo, nós somos cobrados por isso. Os vereadores são cobrados, todos, não é só um. Eu recebi um áudio essa semana também da uma mãe falando comigo, ela é lá do Mirlanda, na questão dos filhos delas. Ela exigiu uma reunião, pediu que fizesse uma reunião lá, eu fiz até um ofício pedindo para a secretária, para que marcasse essa reunião. Não foi nem respondido o ofício, nem foi marcada a reunião. Só foi um responsável pela educação lá para falar com a mãe lá na Vila União. Mas as cobranças a gente está fazendo. Aí ela foi até no Ministério Público, o promotor falou que nós poderíamos ter suspendido o decreto das estradas. Eu falei, mãe, vai se adiantar o que nós suspender o decreto das estradas se o transporte escolar não estava licitado? Qual é a diferença que fazia? Nenhuma, porque em momento algum lá foi declarado no decreto que era por causa da estrada que não estava rodando transporte escolar. Simplesmente não foi isso. É aquilo que o Thiago falou ali. Simplesmente porque não tinha se regularizado o transporte escolar. Estava em fase de licitação. Atrasou, mas simplesmente aquilo ali. Então, a gente vem cobrando, a Câmara
vem sofrendo pressão de tudo quanto é lado também. A gente tem que cobrar, tem que mandar documentação, tem que notificar, porque esse é o papel do vereador. Esse é o papel de fiscalizar e cobrar. Então, eu acho que nós estamos muito defasados da questão da área desestrada, e muita mesmo, muita, não são pouca. Igual o vereador Marco Aurélio já falou, o Thiago já falou, todo mundo falou, é pedir a Deus e orar muito, com muita fé, para que essa empresa Porto consiga, pelo menos, fazer uma terça parte do que ela tem comprometida com o município, porque, igual o vereador Thiago falou, eu não acredito. Eu não acredito porque se o ano passado, que a gente tinha naquele valor, no combustível mais barato, uma ponta de lâmina mais barata, um aluguel de máquina mais barata, não se conseguiu fazer, imagina esse ano, com o valor que está do orçamento. Será que o município vai conseguir fazer esse reajuste de preço em cima daquele ali? Porque a suplementação só pode fazer em cima de um projeto já executado. Aí você pode aditivar mais 25% em cima daquele ali, se não deu para fazer o município todo. Mas ao contrário disso não pode. Então, a gente tem que ficar de olho e continuar cobrando e pedindo a Deus que seja executada, porque nós já estamos atrasados e está faltando muito pouco tempo para a chuva parar e a gente não está vendo essas pontes todas sem arrumar, muitos bueiros sem colocar. É igual o vereador Thiago, o vereador Marcel falando, que o bueiro já está lá 1 ano e 5 meses, fora mais com 1 ano que ficou aqui, né, vereador Marco Aurélio, que a emenda do deputado Alex que a gente colocou no pátio, ficou aqui, ainda de levar para lá. Então são pontes que você já tinha que ter tirado um gasto dela. Não tem que ter gastando mais nela, tem lá ter executado o convênio, acabava o problema, mas está lá. Então vão, se arruma, coloca uma madeira, coloca outra e acaba dando esses prejuízos, quebrando e a população pagando um preço muito alto. Então a gente vem cá, pede serenidade nesse processo, que estiver de contratar máquina, que o recurso tem, que a gente já foi, o vereador aqui tudo aprovado, uma sessão extraordinária, para que tenha fazer essa execução desses trabalhos, para que a comunidade não chegue mais a ficar pagando do bolso para construir uma ponte, para fazer arrumar um atoleiro, para poder executar um morro que não sobe com transporte, aonde que não pega um leite na sua casa, hoje não consegue tirar uma carga de boi, que a população tem que estar pagando por tudo. Então, eu peço aqui encarecidamente que a secretária se pronuncie, que dê serenidade no processo e que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível. E são minhas palavras. Quero desejar a todos uma boa semana e que Deus possa abençoar cada um de vocês. E muito obrigado. Eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui, pastor Adeilson. Eu vou pedir que o senhor faça oração, vá na tribuna, faça oração para todos nós encerrar com a oração. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores, todos presentes. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, estamos aqui neste momento agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui nesta Casa de Lei, juntamente com os vereadores e também, Senhor, com algumas pessoas que estão aqui juntamente conosco. Deus, obrigado por esta oportunidade. Meu Deus, eu quero apresentar a este município, ao Executivo, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, que tudo possa correr bem e que nós podemos, meu Deus, ver o povo sendo feliz, porque possa haver um bom trabalho, é o que nós esperamos. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Quero pedir ao Senhor a bênção sobre a vida de todos esses vereadores. Sabemos que o trabalho é bastante árduo, mas eu sei que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Todos que estão aqui, meu Deus, pois eles são da lei, e a Tua palavra diz que todas as autoridades são constituídas por Ti, então eu peço a bênção sobre a vida deles, sobre a vida, meu Deus, de todos aqueles que estão nos assistindo, que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos
É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão.